Pronto, gravando aqui, né? Lembrando que vocês me deram permissão para compartilhar esse vídeo, né? A ausência de oposição aí significa que foi concordado. Então, dando continuidade ao conteúdo que eu acabei de comentar nos últimos vídeos, vamos falar agora de diagonalização de operadores, né? Que agora vai ficar tudo claro porque nós trabalhamos, né, nós estamos fazendo todo esse processo de busca de autovalores e autovetores, né? Eu vou tentar dar uma motivada bem breve aqui para vocês e aí vocês vão, acredito que vocês vão entender o potencial que esses conceitos têm quando a gente começar a encontrar esse tipo de matrizes, né? Uma pergunta, né? Se, sei lá, vocês estão com um problema que é calcular um operador aplicado no vetor repetidas vezes, ou seja, você tem aqui o seu operador t de xy que ele faz, sei lá, y menos 3x. Eu peguei um cara bem simplesinho, vou pegar um mais complicadinho para ver que realmente a coisa dá trabalho. 2x, aqui 2x mais y e 5x menos y, né? Aí se você quer calcular agora, ó, você pegou um vetor xy, calcular a imagem desse operador deu isso. Mas imagina que por algum motivo o seu problema envolva aplicar esse operador repetidas vezes no mesmo vetor. Ou seja, você aplicou a imagem desse operador no vetor e encontrou um resultado. Você vai pegar esse resultado, o que é interessante para você, depois eu posso dar exemplo de quando isso pode acontecer, um exemplo importantíssimo para a computação. Você vai pegar esse resultado e aplicar t nesse vetor de novo, né? Ou seja, calculou t de xy, encontrou isso. Agora você quer calcular t desse resultado aqui. Então você vai fazer t de 2x mais y, 5x menos y. O que esse cara faz? Ó, veja que o t, ele vai fazer o quê? Vai fazer duas vezes a primeira coordenada mais a segunda. Então vai fazer isso aqui, ó. Duas vezes a primeira, que é 2x mais y, mais a segunda, que é 5x menos y. Na segunda coordenada, ele vai pegar 5 vezes a primeira. Então, 5 vezes 2x mais y, né? Mais, menos y, né? Menos a segunda coordenada. Menos 5x menos y. Opa, mais y, né? Que eu troco o sinal aqui. Pronto. E aí você encontrou que isso dá o quê? 4x mais 5x, 9x. Aqui era y, né? Ah, não, só y. Aqui não, 4 não. Então, 2y menos y dá y. 10x menos 5x dá 5x. 5y mais y, 6y. Daí, por algum motivo do destino, você quer aplicar t nesse cara de novo. Olha o trabalho de fazer isso manualmente. É chato demais, né? Imagina que eu vou fazer isso de novo. Na primeira coordenada, duas vezes essa primeira, mais a segunda. Na segunda coordenada, 5 vezes a primeira, menos a segunda. É um processo muito chato, né? E aí, alguém comentou alguma coisa no chat? Tem um barulhinho aqui. Pois é, a ideia é justamente essa, mostrar que é chato, né? Então, é um processo muito chato você ficar aplicando t repetidas vezes no mesmo vetor, nos resultados dessas imagens, né? E aí, por isso que a gente trabalha com matrizes, né? Se eu quero calcular esse processo várias vezes, veja que é mais simples, ao invés de ficar calculando essa composta, aqui eu estou fazendo uma composição de funções, né? E dá um trabalho chato, mas se eu conseguir escrever esse meu operador em termos de matrizes, isso vai ficar mais simples, né? Se eu conseguir, por exemplo, na base canônica, esse t aqui seria quem? Deixa eu tentar escrever ele aqui, seria 2, 1, 5 menos 1, se eu não me engano, certo? E aí se eu quero aplicar t num vetor, eu vou fazer essa matriz. Então, t de v, aquele teoreminha que eu falei lá em aula, né? Nessa base, é o que? É a matriz de t vezes a matriz do vetor v nessa base escolhida. Como eu estou na base canônica, eu não escrevi nada demais aqui. Agora, se eu quero aplicar t nesse resultado, então eu vou fazer t
de T de V, e aí em termos de matrizes, né? Assim, que isso aqui ficaria o quê? Essa matrizinha, né? 2, 5, 1 menos 1, vezes o meu xy, né? Que é o vetor. Agora, T de V seria fazer o quê? Ó? Essa matriz, vezes ela, vezes esse meu vetor V, ou seja, é pegar essa matriz ao quadrado e multiplicar por xy. Veja que aparentemente é um processo mais simples, né? Calcular o quadrado de uma matriz é mais fácil do que ficar fazendo aquele processo iterado. Se eu quiser calcular T do resultado disso, o que, é que vai aparecer aqui agora? Fazer um processo igual, ó. Isso vai ser isso aqui, né? T ao cubo, xy. Pelo menos para escrever fica mais simples, né? É o cubo de uma matriz. Como é que a gente calcula isso? Aí fazendo o produto de matrizes 3 vezes, que pode ser um processo talvez um pouquinho chato, né? E aí eu não vou fazer, mas vocês tenham a plena noção que se eu multiplicar essa matriz por essa, eu tenho que fazer 8 produtos, 4 somas, depois fazer isso de novo, né? Então é um processo relativamente chato, né? Independente se eu estou trabalhando, partir para a linguagem de matrizes facilita bastante, né? Veja que já deu uma simplificada na minha escrita, fazer essa continha aqui o computador faz de uma maneira razoavelmente simples, mas, por exemplo, aqui porque ele está fazendo 2 por 2, né? Mas imagina, não sei se vocês já viram falar na matriz do Google, a matriz do PageRank do Google. Já ouviram falar? Você não, e Lucas já ouviu falar, Lucas? Não, né? Pois é, a matriz do PageRank é o seguinte. O Google, quando você faz uma pesquisa, né? Lança uma palavra lá que você quer pesquisar, um termo, ele dá algumas respostas para você. Mas como é que ele faz para classificar, falar, essa vai ser a primeira resposta que eu vou te dar? A primeira página que eu vou te dar como informação é essa, a segunda é aquela, a terceira é aquela, né? Na verdade, ele ranqueia todas as páginas na rede como um todo, ele dá um ranking para cada uma delas, ele dá um peso para cada uma delas. E aí a primeira que vai aparecer é a que tem um peso maior, a segunda é a segunda nesse ranking e por aí vai, certo? E aí não cabe aqui eu explicar como é que ele ranqueia, porque é todo um processo, isso é uma palestra de 2 horas para entender como é que ele faz esse ranking. Mas, no fundo, esse ranking é feito através de uma matriz que tem a quantidade de linhas e de colunas, né? A quantidade de linhas é a quantidade de páginas que tem na internet. A quantidade de colunas é a quantidade de páginas da internet. Então você imagina uma matriz com bilhões de linhas com bilhões de colunas, né? Uma matriz de bilhões por bilhões. É algo extremamente insano de se pensar. Mas é a matriz que realmente dá o ranking de cada página da internet, é uma matriz desse nível, certo? E aí por isso devem ter supercomputadores aí que faz esse ranking, né? Não é um processo contínuo, uma vez por mês essa matriz é atualizada, dá uma nova ranqueada nas páginas da internet e ajuda o Google a tentar categorizar, falar essa é a página mais importante para essa busca, essa é a mais importante para essa e por aí vai. Então assim, de toda forma é uma matriz absurdamente grande e que para ser gerada essa matriz, o processo que é gerado é algo desse tipo aqui, ó. Ele vai fazer quadrados não, potências dessas matrizes, se eu não, até encontrar uma certa matriz lá final, que se eu não me engano é calcular uma potência até 30 e alguma coisa, mas até lá, chuta aí 40, você vai calcular essa matriz, ela vezes ela 40 vezes, mas você pensa que essa matriz tem bilhões de coordenadas, bilhões ao quadrado, né? Algum bilhão aí ao quadrado. Então, é um processo insano de gasto computacional. Aí veja, se você quer calcular, se é interessante de alguma forma você calcular essas potências dessas matrizes, veja que existem matrizes que são razoavelmente mais simples de serem calculadas essas potências, que são as matrizes diagonais, né? Veja que se você quiser calcular isso aqui, né, como eu falei, vocês têm noção de que isso é chato. Você quer calcular essa matriz ao cubo, você vai ter que fazer ela vezes ela. E pegar o resultado e multiplicar por ela de novo, né? Então você já sabe, isso aqui vai dar 2 vezes 2, mais 5, 9, 10 menos 5, 4, né? 1 vezes 2 menos 1 e por aí vai, né? 5 mais 1, 6. Acho que é isso aqui. Depois você pega esse resultado, multiplica por ela de novo.
Aí imagina você fazer isso para uma matriz dessa dimensão que eu acabei de falar. É um processo muito chato. Mas se porventura você conseguisse converter essa sua matriz para ser uma matriz diagonal, veja que ela vai ficar muito mais simples de se calcular potências do que essa. Imagina que, sei lá, o Google falou, ó, essa matriz aqui está dando muito trabalho, mas as potências dela eu posso calcular, ao invés de calcular as potências dessa matriz mesmo, eu posso calcular através das potências de uma matriz diagonal. Aí imagina que a matriz seja essa aqui, ó, 2, 0, 0, 5. Quem é essa matriz ao quadrado? 2, 0, 0, 5. Ó, primeira coordenada é 2 vezes 2 mais 0. Então 2 ao quadrado. 2 vezes 0 mais 5 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 5 vezes 0, 0. 0, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Se eu quiser calcular o cubo, né, eu vou pegar esse resultado e multiplicar por ela de novo. Quando você faz isso, aqui vai aparecer esse cubo e esse cubo. E aí, de uma maneira mais geral, né, se você quer calcular, você tem essa matriz diagonal aqui, né, e você quer calcular até a késima potência dela, é muito simples. Ao invés de você ficar fazendo esse processo, é só pegar a elevado a k, 0, 0, b elevado a k. Vocês percebem que tem um ganho computacional absurdo aí, né? E aí pensa que você reduziu uma matriz que tem uma escala de bilhões, né? Que ela é da ordem, sei lá, 10 elevado a bilhão é o quê? 1000 é 10 ao cubo, milhão é 10 a sexta, 10 a nona. A ordem dela é 10 a nona vezes 10 a nona. Né? Ela tem essa quantidade de entradas. Você tem que fazer uma operação entre a matriz dessa ordem, absurdamente grande esse primeiro produto. Se você quiser calcular, aí sim, perceba quantas operações nós fizemos aqui só para calcular essa 2 por 2, né? Ó, esse vezes esse mais esse vezes esse, aqui já foram 3 operações. Para cada coordenada eu tenho 3. Então a matriz 2 por 2 eu tenho que fazer 12 operações só para calcular o quadrado dela, certo? Imagina uma matriz de 1 bilhão. Se fosse um 3 por 3, esse número já explodiria. Já seria 3, seria 3, 4 vezes 9, 36. Eu preciso fazer 36 operações para multiplicar duas matrizes 3 por 3. Aí você imagina uma matriz com 1 bilhão de linhas, 1 bilhão de colunas. É um processo insano, né? Mas se ela é uma matriz diagonal, por mais que ela esteja 1 bilhão de linhas, você vai calcular apenas 1 bilhão de processos, que é mais simples do que você calcular o que seria de fato esse produto. Então, não sei se eu consegui convencer vocês, mas se eu conseguir transformar as minhas matrizes quaisquer em termos de uma matriz diagonal, né, a depender do meu problema, eu consigo economizar um processo computacional insano aí, né, por trás. Concordam? Acho que eu convenci vocês ou não? Sim? Beleza, então... Oi? Não, não é tirar. Eu vou pegar... então, não, como é que a gente vai fazer isso é o que tem a ver com os autovetores e autovalores. Eu estou querendo mostrar aqui que se eu quero fazer um processo repetido de aplicação de um operador várias vezes, repetidamente no mesmo vetor, se eu pego uma matriz qualquer, esse processo pode ser extremamente custoso. Se eu consigo, de alguma forma, transformar esse processo para multiplicação de matrizes diagonais, eu consigo economizar muito do meu poder computacional. Não estou falando como é que a gente vai fazer isso ainda, mas você concorda que se eu diagonalizar a minha matriz, eu tenho um ganho computacional absurdamente grande? Esse é o que eu estou tentando mostrar, certo? É isso que eu queria chegar aqui. Então, diagonalizar matrizes é fundamental para a computação. Exemplo, a matriz do Google, que é uma matriz de bilhões por bilhões. Fora outras coisas, você está fazendo um jogo, você está pensando em computação gráfica. Se, sei lá, você está fazendo um movimento lá de uma graminha no jogo, ou do fluxo de ar, sei lá, de um gás ali mexendo na parte gráfica, né?
naturalmente você tem um pontinho, aí o seu fluxo vai levar esse pontinho em outro lugar, mas ele vai pegar aquele resultado e vai levar para outro, e vai ficar fazendo um processo várias vezes assim, que se você fizer essa mesma ideia, toda a computação gráfica tem uma matriz ali envolvida por trás, né? Então se você quer fazer matrizes vezes matrizes o tempo inteiro, esse processo fica mais simples se você conseguir diagonalizar suas matrizes, né? Então você tem um ganho computacional grande, e aí você consegue economizar em hardware, fazendo talvez um processo não tão complicado de software, né? Então, esse é o objetivo da diagonalização de operadores lineares, né? Que aí a motivação para o que a gente vai fazer, para o que a gente está fazendo aqui agora, é essa: economia computacional. Como é que a gente faz essa diagonalização? Aí sim, que agora vai ficar talvez um pouquinho mais claro, que é através dos autovetores e autovalores. Beleza? E como a gente faz isso ainda não deixei claro. É a magia ainda. Só estava tentando motivar vocês a não acharem que a gente está só fazendo besteira aqui. Só complicando a vida de vocês. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, né? Então, a ideia da diagonalização, como eu falei, está muito amarrada à ideia de autovetores e autovalores, né? Então, se eu tenho um espaço vetorial sobre R, né, de dimensão n, como eu falei, a obtenção dos autovetores e autovalores vai ser importantíssima, né? Porque, em alguns casos, né, nem todos, mas em grande parte dos casos, a gente vai conseguir encontrar uma base do meu espaço constituída por autovetores e que essa matriz desse operador nessa base, ela vai ser diagonal. E aí quando a gente faz esse processo iterado aí, né, de ficar calculando o operador repetidas vezes, isso vai ficar muito simples, né? Então, é essa a ideia. Então, por exemplo, aqui, ó, o exemplo que eu fiz no começo da aula de hoje, né, nos vídeos anteriores. Nós vimos que se eu tenho esse operador aqui, né, o t de xy, que leva em y e 9x, nós tínhamos como autovalores lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a menos 3, né? E os autoespaços associados foram esses, né? O V3 foi 1, 3, o gerado por 1, 3, e o V menos 3 foi o gerado por 1 menos 3, né? Aí vejam, se eu tentar escrever a minha matriz nessa base, né? Então, vou pegar aqui a minha base B, né? O meu operador foi esse, né? T de xy é igual a y 9x, e a minha base aqui foi a 1, 3, o meu conjunto de autovetores, né? E 1 menos 3. Isso aqui, se a gente fizer um testezinho bem simples, isso realmente dá uma base do meu R2. E agora, veja como é que eu posso escrever esse meu operador em termos dessas bases. Ó, eu vou escrever, como a gente sempre faz, né? A imagem da base, eu escrevo como uma combinação da base. Então, T de 1, 3, isso aqui vai dar 3, 9, que é a mesma coisa que o quê? 3 vezes o primeiro vetor da base, ó, 1, 3, mais 0 vezes 1, menos 3. Agora, quem é t de 1 menos 3? Isso aqui dá 3 menos 9, que é a mesma coisa que 0 vezes 1, 3, mais menos 3 vezes... Tá certo isso aqui? Tá errado, peraí, deixa eu ver aqui. 1 menos 3. Isso não voltou para o vetor original, peraí. Ah, não, que eu fiz a conta errada, peraí, ó. Corrigindo, né? Tentei ser um pouquinho rápido. Aqui tá errado esses sinais, ó. Veja que t de 1, 3, né? A primeira coordenada é a y, que é menos 3, e a segunda é 9 vezes a x, tá aqui. Que seria agora assim, ó, 0 vezes esse cara, menos 3 vezes esse, que dá justamente esse cara aqui. E aí veja agora, né, que t nessa base, quem é
A minha linha é formada por colunas e as minhas... E aqui, ó. Pronto. Veja que se eu tomar a base, se for possível, né? Eu tomar a base do meu espaço formada por autovetores deste meu operador linear, a matriz nessa base ela fica diagonal. Olha como ficou bonitinha, tranquilinha. Se eu quiser então calcular esse operador elevado a 500, ó, eu quero calcular esse operador elevado a 500, isso aqui vai ser 3 elevado a 500 menos 3 elevado a 500. Simples, né? Não deu trabalho nenhum de calcular a potência dessa matriz. Hã? Perplexo. É, mas é isso mesmo. Pois é, então, às vezes a gente estuda as coisas assim, acha que só tá ali para atrapalhar a vida nossa, mas no fundo, tem muita coisa aí que se a gente trabalhar direitinho, a gente consegue ganhar demais. Então, veja que é simples, não tem muito segredo, né? Assim, nem todos os operadores a gente vai conseguir fazer isso, mas geralmente quando a gente faz, quando é possível, a gente tem um ganho computacional muito grande. E quando não é possível escrever de uma forma diagonal, né? Aí isso que eu vou falar aqui agora, a gente não vai conseguir chegar no curso aqui, né? Mas ainda assim a gente consegue ganhar bastante. Que é o seguinte, a nossa matriz, quando não é possível de escrever de uma maneira diagonal, ela pode ser escrita como diagonal em blocos. O que quer dizer isso? Imagina que eu estou com uma matriz aqui 10 por 10, né? É uma matriz aqui B é uma... Desculpa. Matriz A, 10 por 10, né? Então, ela pode não ser diagonal, né? Diagonal seria todo mundo ser zero e na diagonalzinha dela aqui, ser números quaisquer, né? Às vezes, quando a nossa matriz não é diagonalizável, mas se eu consigo escrever tomar a minha base como sendo dos autovalores que eu consegui encontrar para o meu operador, né? Porque nem todo operador tem autovalor. A gente viu no começo da aula que teve um operador lá que não tinha autovalor nenhum. Alguns têm autovalores, mas a base, ou os autovetores, não formam a base do espaço inteiro. Mas ainda assim, nesses casos, a gente ganha muito. Porque é o seguinte, por mais que eu não consiga escrever ela como uma matriz diagonal, eu posso escrever como ela é uma matriz diagonal em blocos. Por exemplo, ó, imagina que essa aqui seja um 10 por 10. Talvez eu possa escrever ela como um bloquinho aqui, ó, 4 por 4. Aqui, sei lá, alguns vetores, alguns números na diagonal mesmo. Daqui a pouco eu posso colocar aqui um 2 por 2 e um 2 por 2. E o resto tudo zero. Aí não foi de fato diagonal porque nessas matrizinhas, desses bloquinhos aqui, né? Não foram a diagonal preenchida com números e o resto zero. Pode até aparecer. Mas ainda assim, eu ganhei bastante, porque eu não preciso me preocupar com essa parte que está sendo multiplicada aqui, porque esses bloquinhos que aparecem na diagonal, quando eu calculo o quadrado dessas matrizes, vai acabar sendo o quadrado dessa, nessa primeira parte, quadrado dessa, quadrado aqui. Os quadrados vão acabar ficando sempre amarrados. E isso é a ideia dos autoespaços, porque o autoespaço, quando você aplica a imagem de qualquer vetor no autoespaço por um operador, os vetores continuam rodando naquele mesmo autoespaço. Então, quando eu calculo essas potências, eu vou continuar, esse pedaço vai continuar aqui, esse pedaço continua aqui, esse pedaço continua aqui. Então, você reduziu demais o seu gasto computacional fazendo isso. Mesmo que eu não tenha uma diagonal perfeita, mas ainda assim eu consigo economizar bastante coisa. Então, ainda nos casos em que não é tudo muito lindo, a gente ganha muito. Então, a ideia de autovetores e autovalores está muito associada à economia computacional. Beleza? Agora vamos lá, né? De fato, ver por que essas coisas funcionam e quando é que a gente vai ter matrizes operadores diagonalizáveis de fato, quando é que não tem. Vamos tentar fazer um estudo dessa brincadeira aqui, né? E a gente já viu que esse caso aqui como é que fica, uma matriz diagonal, bonitinha e tal. Assim, esse aqui, ó, foi
Um exemplo que eu acabei não fazendo, eu deixei para vocês aí como exercício nos vídeos anteriores, mas veja aqui, né? Vamos imaginar que a gente conseguiu calcular os autovalores, tá bonitinho, os autoespaços, né? E aí, se eu tenho esse operador, que pega o t de x, y, z, leva em x, y, x, né? É possível de fazer, é exercício para vocês, né? Vocês vão encontrar aqui os autovalores são 0 e 1, né? O autoespaço associado ao 0 é esse cara, ao 1 é esse. Aí vamos montar a matriz nesse caso aqui e ver o que aparece. Fazer a mesma coisa, né? Vou tentar montar a matriz na base formada por autovetores, né? Já que aqui deu uma base, ó. Aqui deu uma base bonitinha. Se eu juntar esse cara com esses dois, isso vai formar uma base da R3. Então, ó, quem é o T desse primeiro vetor aqui, né? Eu vou pensar na minha base como sendo essa. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Né? Aí quando eu faço aqui, ó, T de 0, 0, 1, isso dá quanto? Ó, isso vai dar 0, né? Até porque ele é autoespaço associado ao 0, ou seja, é 0 vezes ele, tá bonitinho. Se eu pensar aqui, ó, na imagem de maneira bem grosseira, eu vou ter o que, ó? 0, o y é 0, o x é 0, então 0, 0, 0, que é 0. Aí eu vou chamar aqui F1, F2, F3, né, para ganhar tempo. 0, F2, 0, F3. Quem é o T de F2, né? X é 1, Z é 1, né? Então vai ser 1, 0, 1, que é o próprio vetor F2, né? Então isso aqui dá 0, F1, mais 1, F2, mais 0, F3. E o T de F3 vai ser quem? 0, 1, 0, né? Então, x é 0, o y é 1, 0, 1, o z é 0, que vai ser 0, F1, mais 0, F2, mais 1, F3, né? No caso aqui deu o próprio F3. Né? Então veja que a matriz desse operador nessa base B deu quem, ó? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aí foi de novo uma matriz diagonal, certo? E isso aqui vai acontecer sempre que a base dos meus autoespaços formarem a base do meu espaço grandão. Veja que nesse caso aqui, ó, o autoespaço foi gerado por esse vetor, esse autoespaço foi gerado por esses dois, né? Se eu juntar esses três caras num saco, isso vai dar um conjunto LI. E como eu estou no R3, né? O conjunto LI com três vetores é uma base do R3. Então, se eu conseguir escrever o meu espaço através de uma base de autovetores, a minha matriz nessa base vai ser sempre uma matriz diagonal, como a gente vai ver aqui em alguns teoremas que vão dar uma sequência aqui, certo? Então, se eu tenho um espaço vetorial sobre R, né, de dimensão n, eu vou dizer que o meu operador T é diagonalizável se existir uma base desse meu espaço, né, tal que a matriz desse operador nessa base é uma matriz diagonal. E aí, que é o que a gente está acabando de fazer aqui, né? E aí percebam o seguinte, o fato de existir autovalores para um operador não quer dizer que ele seja diagonalizável. Né? Precisa de algumas condições que a gente vai, ao longo da aula aqui, construindo aos poucos, né? Então, a existência de autovalores não implica que o operador é diagonalizável, né? De um dos exemplos que esse eu acho que eu não deixei para vocês fazerem, mas como eu vi, né? São todas as mesmas contas que nós fizemos antes. Vamos acreditar aqui no material, né? Que se eu tenho esse operador, que está aqui, né? Nós vamos ter três autovalores, lambda 1, lambda 0 e lambda 3, né? E os autoespaços associados são esses três caras. Veja que se eu juntar esses três vetores num saco, a gente consegue mostrar que esses caras são LIs, né? Isso aqui não é tão difícil de comprovar. Agora a questão é, esse conjunto não vai formar uma base do espaço. Por quê? Eu estou no R4, ó, 4 coordenadas, estou no R4, e eu estou com...
Exatamente, exatamente. A dimensão da R4 é 4 e eu estou com 3 vetores nesse conjunto. Então, assim, é um conjunto LI, mas não é uma base. Então, nesse caso, eu não consigo montar a minha matriz diagonal, né? Dessa forma que a gente está fazendo. Então, só o fato de existir alguns autovalores assim não quer dizer muito não. Mas é um primeiro passo assim que ajuda a gente a chegar lá, certo? E aí tem esse resultadozinho aqui que é interessante, que diz o seguinte, ó, que tem a ver com o exemplo antes desse que eu fiz, ó. Você tem um espaço vetorial, né, de dimensão n e que possui alguns autovalores, k, não exatamente a mesma quantidade que n, né, que tem k autovalores. Se eu pegar a base de cada um desses autoespaços associados a ele, então eu peguei, ó, essa base B1 é a base desse espaço, do autoespaço associado a esse cara. Essa base B2 é a base associada a esse autoespaço. E por aí vai, né? Então, se eu pegar o conjunto formado pela união dessas bases aqui, ó, com certeza isso vai dar um conjunto LI, que foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu nem precisei testar. Esse é base desse autoespaço, isso é base desse, isso é base desse. Então, se eu juntar esses três caras num saco, isso vai dar um conjunto LI. A mesma coisa aconteceu nesse exemplo aqui, ó. Esse cara é base desse autoespaço, esses dois vetores é base desse autoespaço. Se eu juntar os três num saco só, não precisa fazer teste nenhum, né? Isso aqui vai dar um conjunto LI. Aí, se a quantidade coincidir com a dimensão, já tem a base do espaço grandão, né? Se não coincidir, aí acaba que não é base por falta de material suficiente para construir, né? Mas esse teorema aqui já dá uma coisa interessante, né? Se eu unir as bases dos meus autoespaços, isso vai dar um conjunto LI, né? Se esse conjunto tiver o mesmo tamanho da dimensão do meu espaço, aí como é um conjunto LI com o mesmo tamanho, né, do meu espaço, eu vou estar com a base, né? É o que diz aqui, ó. Veja que esses N1, ou aqui era K, aqui é N1, né? É o tamanho das bases, né? Veja que a minha base 1, ela tem N1 vetores, a minha base 2, né, tem 1, 2, 3, até N2 vetores, até o NK, né? E aí, se a soma desses números aqui, né, que é o tamanho daquelas basezinhas, se eu pegar o tamanho de cada uma daquelas bases e somar, e isso resultar, né, na dimensão do meu espaço, quando eu unir essas bases, naturalmente eu vou ter o quê? Uma base do meu espaço grandão. E aí, a matriz desse meu operador nessa base, ela vai ser uma matriz diagonal, né? Onde as diagonais vão ser formadas justamente pelos autovalores, né? E veja que aqui quantos autovalores vão ter, ó, associado ao lambda, quantos lambda 1 eu vou ter, né? Esse primeiro autovalor, como o autoespaço dele tinha dimensão n1, eu vou ter n uns lambda 1 aqui. O lambda 2 eu vou ter n2 lambda 2 até cada um correspondente à sua quantidade vai ser justamente a dimensão dos seus autoespaços, né? Veja que nesse caso aqui, ó, foi o que aconteceu, ó. O lambda 0, né, o 0, o autoespaço tinha dimensão 1 e o autoespaço associado a 1 tinha dimensão 2, né? Quando eu montei a matriz desses caras, ó, o 0 apareceu uma vez, que é o tamanho da base dele, e o 1 apareceu duas vezes, que foi o tamanho da base do seu autoespaço, certo? Que é o que está dizendo aqui nesse corolário, na consequência daquele teorema. E aí pronto, o primeiro resultado interessante é se eu conseguir encontrar autovalores do meu operador e calcular os autoespaços, né? E verificar que a soma da dimensão deles, né? Que é essa soma aqui, a soma da dimensão desses autoespaços coincidir com a dimensão do meu espaço maior, né? Com certeza, se eu pegar a base formada pelos autovetores, né? Isso aqui com certeza o operador nessa base vai dar uma matriz diagonal. Aí veja, aqui já é uma matriz grandinha, né? Imagina você calcular a potência dela, já fica chato se não fosse diagonal. Se é diagonal fica bem simples e a gente facilita muito nossas contas. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E aí,
alguns resultados interessantes também, né? Interessante não, só essa consequência dessas coisas que eu acabei de falar. Ó, se o meu espaço vetorial ele tem dimensão n, né, e eu pego um operador desse espaço, né? Com certeza esse meu operador vai ter no máximo n autovalores distintos, né? A quantidade de autovalores nunca pode ser maior do que a dimensão do meu espaço. Porque se para cada autovalor eu tenho um autoespaço associado, né, e cada um tem pelo menos dimensão 1, se eu tivesse mais do que n autovalores, né, essa soma aqui ultrapassaria o meu n, e aí essa união aqui, que sempre é uma base, teria uma quantidade maior de vetores do que a dimensão do meu espaço. Então a matemática estaria bugada. Então, com certeza, o meu operador ele nunca pode ter mais autovalores do que a dimensão do meu espaço. Pode até chegar na mesma quantidade, mas mais nunca, certo? E, como eu já comentei, né? Se esse meu operador tiver n autovalores distintos, então o operador vai ser diagonalizável. Eu consigo montar ele aí na base legalzinha que a sua matriz fica diagonal. Certo? Aqui já foi comentado tudo isso. O que é que diz esse resultado aqui, né? Assim, e aí quando é que eu consigo decidir, né, se o meu operador é diagonalizável? Esse teorema aqui, né? Se eu tenho um espaço de dimensão n, né, e um operador t de v em v, esse operador vai ser diagonalizável se somente se a única, o que garante que ele vai ser diagonalizável é se eu conseguir encontrar uma base para esse espaço V, que é formado por autovetores de t, né? E foi o que aconteceu nesse caso aqui, ó. Veja que eu consegui montar uma base do R3 com autovetores desse meu operador. Então a minha matriz foi diagonal. E é sempre isso que acontece. Se eu conseguir montar essa matriz, com certeza eu consigo encontrar essa base de autovetores. E se eu conseguir encontrar essa base de autovetores, eu consigo montar essa minha matriz diagonal. Certo? Uma coisa está muito amarrada à outra, né? É uma equivalência nos conceitos. E aqui tem a provazinha desses resultados, mas eu vou omitir para a gente não cansar demais aqui, porque realmente vai ficar muito cansativo essas 3 horas de aula aqui em seguida, ainda vendo um monte de provas. Certo? Aí aqui muitas coisas são só releituras de tudo que eu estou acabando de falar, né? Vocês vão perceber que tudo diz a mesma coisa. Se eu tenho um espaço vetorial sobre R de dimensão finita, né? Então o meu operador vai ser diagonalizável, né? Se somente se o quê? Se eu calcular os autovalores desse operador, né? E somar a dimensão dos autoespaços associados, né? Isso coincide justamente com a dimensão do meu espaço V. Né? Se isso acontece, eu somei a dimensão de cada autoespaço. Se isso coincidiu com a dimensão do meu espaço V, com certeza esse meu operador é diagonalizável. Certo? E aí, agora, um outro tipo de multiplicidade, né? Que a gente falou sobre... Opa, tô passando aqui, ó. Nós falamos do que é a multiplicidade geométrica de um alto valor, né? Nesse caso aqui, ó, a multiplicidade geométrica era a dimensão do alto espaço associado, né? Então, a multiplicidade geométrica do alto valor zero é 1, porque a dimensão do alto espaço associado ao zero é 1. A multiplicidade geométrica do alto valor 1, esse operador aqui, né, é 2. Porque a dimensão do alto espaço associado a esse cara tem 2 vetores na base, né? Tem dimensão 2. Então, essa é a multiplicidade geométrica. A multiplicidade algébrica, né, tem a ver com contas, não é com a geometria do espaço, né, o formato dele, né? A multiplicidade algébrica, né, ela vai ser o quê? Vai ser a quantidade de vezes de um certo alto valor, né? Vai ser a quantidade de vezes que esse alto valor aparece como a raiz do polinômio característico, né? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Aí só a anotação, ó. Na outra era mg, né? Multiplicidade geométrica. A multiplicidade algébrica ainda denota por m azinho lambda i, né? Aí deixa eu fazer um exemplo aqui de como a gente calcula a multiplicidade algébrica.
aqui, nesse exemplo, ó, que foi justamente o desse exemplo aqui que eu deixei para você de exercício. Eu deveria ter feito ele e não ter feito esses dois aqui, né? Mas eu tentei pegar o maiorzinho, para não ficar falando que eu só faço as coisas fáceis, né? Eu deixei para você o mais facinho, mas os exemplos estão sempre aparecendo em torno dele. Mas vamos seguindo aqui, né? Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão entender tudo isso. Ó, qual seria a multiplicidade algébrica de cada um dos autovalores deste operador? Né? Então, quando vocês fizerem a conta como exercício, né, vocês vão encontrar que os autovalores desse operador lambda igual a 0, lambda igual a 1. Na verdade, deixa eu fazer. Eu estou falando aqui, mas vou perder esse. Não é perder tempo, né? Vamos gastar esse tempo fazendo isso aqui. Vamos calcular o polinômio característico desse cara aqui. Então, eu vou escrever ele na base canônica, né? Então, t de 1, 0, 0, isso aqui dá 1, 0, 1, ou seja, 1 é 1, mais 0 é 2, mais 1 é 3, né? O t de 0, 1, 0 é 0, 1, 0, que dá 0 é 1, mais 1 é 2, mais 0 é 3. E o t de 0, 0, 1 é 0, 0, 0. Não tem z aparecendo aqui, né? Que dá 0 é 1, mais 0 é 2, mais 0 é 3. Então a matriz desse operador nessa base canônica seria quem? Né? As linhas são as colunas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Certo? Então, o polinômio característico seria o quê? O determinante dessa matriz menos lambda na diagonal principal, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1 menos lambda, 0, 0, 0, 1 menos lambda, 0, 1, 0, 0. Certo? A gente vai calcular esse determinante. Isso aqui vai dar quanto? Opa, faltou lambda aqui, né? Nessa última. É sempre menos lambda. A diagonal principal subtrai o lambda, né? Então, quando eu calcular esse determinante, vai dar o quê? Aí vocês podem fazer lá pelo processo que vocês estão acostumados. Vai dar isso aqui. É isso, deu isso aqui. Então, veja que esse foi meu polinômio característico. Quantas vezes o lambda igual a 0 apareceu como raiz desse polinômio? Apareceu somente uma, né? Só quando eu substituo esse cara aqui por 0 que vai zerar o meu polinômio. E o lambda igual a 1 apareceu quantas vezes? Ele apareceu duas vezes, né? Porque 1 menos lambda apareceu ao quadrado. Porque eu posso tanto substituir esse lambda aqui por 1 para zerar o meu polinômio, quanto eu posso substituir esse aqui por 1 para zerar também, né? Então, lambda igual a 1, ele apareceu duas vezes como raiz desse polinômio característico, né? Então, nesse caso, ó, a multiplicidade algébrica do alto valor 1 foi 2. Por quê? 1 menos lambda, né, que é na fatoração do polinômio, apareceu duas vezes. Ou eu pude escrever ele dessa forma. E a multiplicidade algébrica do alto valor 0 foi 1, porque só apareceu uma vez. Tudo bem? Tranquilo? Lucas, tudo beleza, hein, Lucas? Diga aí o que. Eu tô indo rápido? Ih, rapaz. Qual parte que você acha que tá meio pegado aí? É? Vai ficar, deixa eu fazer umas perguntas aqui só para fazer um diagnóstico. Você está entendendo essa questão de como eu monto as matrizes do operador? É disso que está perdido, né? É porque isso aí foi lá da parte presencial, né, que eu comentei. Mas o processo é simples, né? Primeiro, a gente tem que... Assim, tá.
deixa eu continuar o diagnóstico aqui, depois a gente volta. Você entendeu o que é o polinômio característico? Como é que a gente calcula? Como é que a gente determina? Uma vez que encontrou a matriz, ficou claro para você como é que acha o polinômio característico? Eu subtraio o lambda na diagonal principal, né? E calculo o determinante da matriz que apareceu. Pronto, beleza. Aí, certo. Os autoespaços, né, que foi o que eu estava fazendo no vídeo anterior, era o quê? Calcular o núcleo dessas matrizes, né? Que surge quando eu encontrei os autovalores, né? Aí eu substituo o lambda por um desses autovalores, calculo o núcleo. Substituo por outro, calculo o núcleo. E você vai dar meu autoespaço. Então, acho que realmente a questão da matriz é o que está pegando, né? Eu fiz também uma revisão bem rápida aí quando... Bem rápida não, mas você chegou um pouquinho atrasado no começo da aula. Não, tranquilo, eu não tô julgando não, só tô dizendo que aí realmente atrapalhou um pouquinho. Aí beleza. Como é que a gente faz para calcular a matriz de um operador na base, né? Primeiro você tem que escolher a base, né? No caso aqui eu escolhi a base canônica. Nesse caso aqui eu escolhi a base 1, 0, 0, né? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Uma vez que eu escolhi isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu operador nos vetores dessa base. Então eu fiz ó, t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0, t de 0, 0, 1. Calculei a imagem desses caras, né? Olhando para a lei da função aqui. Qual é o próximo passo? Pegar cada um desses resultados e escrever como uma combinação linear da base. Então veja aqui 1, 0, 1. Eu posso fazer ó, 1 vezes esse cara, mais 0 vezes esse, mais 1 vezes esse. Concorda? Aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Ó, 0, 1, 0 é 0 vezes esse, 1 vezes esse, mais 0 vezes esse. E 0, 0, 0 é zerar todo mundo, né? Mudou nada. E aí como é que eu monto a matriz? Ó, a minha primeira linha vai ser essa primeira matriz, essa primeira coluna que apareceu aqui. Ó. A minha segunda linha é essa segunda coluna. A terceira linha é a terceira coluna. Pronto. É isso que a gente faz para montar as matrizes. Beleza? Pronto. Aí, mais que isso, é fazer um exercíciozinho, certeza que você vai conseguir a prática aí, alcançar a perfeição. Né? Então, é como eu estava falando, né? A multiplicidade, né? Algébrica do 0 foi 1 e a multiplicidade algébrica do 1 foi 2, né? Porque ele apareceu 1 menos esse... O 1, né? O fator correspondente ao 1, né? Que é lambda menos 1 ou 1 menos lambda, apareceu ao quadrado, né? Então significa que esse cara apareceu duas vezes como raiz desse polinômio, que é o que nós chamamos isso de multiplicidade algébrica desse meu alto valor, certo? E aí, não vou falar de muita coisa hoje aqui, porque realmente tem hora que cansa, né? Já falei bastante hoje. E aí um resultado interessante, né? Deixa eu ver quantos resultados eu vou falar. Vou falar mais de um. E esse exemplo aqui a gente vai fechar com eles, né? Então, uma coisa interessante que é um comparativo entre as multiplicidades, né? Os dois conceitos de multiplicidade que a gente definiu, né? Então, se eu tenho um lambda como sendo o alto valor desse operador t, então a multiplicidade geométrica ela nunca vai ser maior que a multiplicidade algébrica. Ela é sempre menor ou igual, né? Ou seja, a multiplicidade geométrica, a dimensão do alto espaço associado àquele alto valor lá, vai ser sempre menor ou igual, né, do que a quantidade de vezes que esse alto valor aparece como raiz do polinômio característico, certo? Então, e aí por fim, de resultado, né, se eu tenho um espaço vetorial de dimensão n, né, um operador linear, então o meu operador vai ser diagonalizável se acontecer o quê?
se o meu polinômio característico possui todas as raízes no R, né? Ou seja, todas as raízes desse polinômio são reais, não tem nenhuma raiz complexa, por exemplo. E a multiplicidade algébrica de cada alto valor é exatamente igual. Perceba que ela pode ser até maior do que a multiplicidade geométrica, né? Mas se cada uma das multiplicidades algébricas correspondentes a cada alto valor for igual à sua multiplicidade geométrica, isso é uma forma diferente de garantir que o operador é diagonalizável, certo? Veja, por exemplo, cadê no exemplo que nós fizemos antes aqui, ó? Isso eu acabei não fazendo. Mas aí fica como exercício também, né? É bem simples. É só calcular o polinômio característico. Eu vou fazer que já está aqui. Ó, quem é o polinômio característico aqui desse cara, né? O P lambda. Seria o determinante de que matriz? Ó, vou botar lambda, menos lambda na diagonal principal. Então, menos lambda, 1 menos lambda, 1 menos lambda e o resto repete, que é tudo zero aqui, né? Determinante dessa matriz é simplesmente o quê? 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda. Então, quem é a multiplicidade algébrica de lambda igual a 1, né? Que é uma dessas raízes? O que vocês me dizem aí? 2. Certo. Qual a multiplicidade algébrica do zero? 1. Beleza. Agora eu vejo o seguinte. Qual é a multiplicidade geométrica do 1? Geométrica. Lembrando que a geométrica é a dimensão do alto espaço associado. Tá aqui, ó. O alto espaço associado ao 1 é esse cara, que tem dimensão 2. Né? Então a multiplicidade geométrica do 1 é 2 também, né? Porque ó, a base tem 2 vetores. No caso do zero, a multiplicidade geométrica é a dimensão desse alto espaço aqui, que é 1 também. Então a multiplicidade geométrica do zero é 1. Aí veja que, nesse caso, a multiplicidade geométrica coincidiu com a multiplicidade algébrica de ambos os altos valores. Né? E aí, de acordo com esse resultado, ó, veja que o meu polinômio característico teve todas as raízes reais, não teve nenhuma raiz complexa, e essas multiplicidades coincidiram. Então, de acordo com esse teorema, ó, meu polinômio característico teve todas as raízes reais. A multiplicidade algébrica de cada alto valor foi igual à multiplicidade geométrica. Então, se isso acontece, o meu operador é diagonalizável. E foi o que a gente acabou de verificar aqui, ó, realmente deu uma matriz diagonal, bonitinha aqui, nesse caso. E aí, esse exemplo nós já fizemos, né? Foi o que eu comecei usando aqui como motivação, né? Foi, cadê? Eita, aqui já... Cadê esse cara? Eu fiz, não fiz? Aqui, né? Veja que esse primeiro operador, nós encontramos o... não, aqui eu não fiz através do polinômio característico porque eu já tinha encontrado antes, né? Mas se a gente voltar no slide passado, que foi onde a gente fez esse exemplo, né? Veja que nós encontramos o polinômio característico desse cara aqui foi... Cadê? O polinômio característico foi lambda menos 3 vezes lambda mais 3. Então, a multiplicidade algébrica do 3 foi 1. A multiplicidade geométrica também foi 1. A gente viu lá no exemplo anterior. No caso desse cara, a multiplicidade algébrica também foi 1, do menos 3, né? E a geométrica também. E acabou coincidindo que esse operador foi diagonalizado, que foi o que aconteceu aqui, nesse exemplo que nós fizemos. Esse segundo cara, ele não é diagonalizável, porque ele não tem alto valor nenhum, né, real. Então, ele não é diagonalizável porque
de acordo com esse teorema, né? Para eu poder diagonalizar o operador, ele tem que ser o quê? Opa, esse teorema não, aqui. O seu polinômio característico tem que ter todas as raízes reais, né? E aí, o polinômio característico daquele cara lá, para quem acompanhou o começo da aula, foi o quê? Lambda ao quadrado mais 1, que é um polinômio que não tem raízes reais, né? E daí, como consequência, cadê? Esse operador aqui, ó, não vai ser diagonalizado. Beleza? Tranquilo? Pois é isso. Fazer mais coisa aqui, a gente vai acabar ficando entediado, né? Realmente, foram quantas horas de aula? Bastante, hein? Umas 3 horas e meia aqui, quase. É isso. Então, a gente vai encerrar por hoje. Eu vou postar esses vídeos aí para vocês terem acesso, seus colegas também. E quarta-feira a gente dá continuidade. Aí, assim, o conselho que eu peço para vocês com muito carinho é o seguinte, né? Matemática é exercício. Não dá para aprender matemática lendo apenas, né? Então, o tempo, não sei se vai ficar corrido para vocês ou não, mas vocês não estão tendo mais aula nenhuma, né? Já terminou tudo? Oi? Não tem, né? E Pedro? Pois é, então, vamos aproveitar isso aí, né, pra gente poder dar esse gás aqui no final de reta, de linha, né? Pra gente não ter que ficar mais 20 dias aqui nessa disciplina. Aí, quarta, a gente vai dar um pouquinho de sequência. Aí, para conseguir seguir legal, né, é importante que vocês façam exercício para, por exemplo, não estou julgando, mas só estou usando de exemplo mesmo. Para chegar aqui, ó, como é que calcula a matriz? Aí tá na dúvida, não lembra direito, né? Porque para a aula dar segmento é importante que vocês estejam entendendo o que eu esteja falando aqui, né? Então, se sempre eu estiver voltando para falar das coisas que eu acabei de falar nessa aula, aí realmente dá uma atrasadinha. E não digo nem só para conseguir adiantar as aulas de fato. É também porque matemática não se aprende apenas lendo, tem que fazer exercício, né? E aí vocês tentem aproveitar amanhã que não tem aula nenhuma, tentem fazer os exercícios que eu passar. Se faltar tempo, tentem fazer pela manhã também, porque para chegar aqui com um pouquinho mais de conhecimento do que já foi feito, né? Para não ficar muito perdido, porque realmente a coisa se acumula demais, né? Se eu estiver falando já de operador diagonalizado, estou falando de alto espaço, de um monte de coisa, mas vocês não lembram nem o que é o alto valor, né? Então realmente não flui muito bem. Então eu vou pedir para vocês se dedicarem aí nesse final de reta. Falta 2 semanas no máximo, né? Então, dedicação aí para a gente seguir firme e forte até o fim. Beleza? Então, combinados aí e até quarta que vem. Valeu. É depois de amanhã, exato.